Chamamento ao processo. O chamamento ao processo constitui a ação do réu contra o afiançado, contra o cofiador ou codevedor, para, na eventualidade de ser vencido na ação contra ele proposta, promover o cumprimento da sentença contra o mesmo, para se ressarcir, no todo ou em parte, do que pagar em decorrência da condenação. Da decisão que nega o chamamento, cabe agravo, nos termos do artigo 1015, inciso 9 do Código de Processo Civil, cujos artigos 130 e 132 dispõem: é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, 1. Do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 2. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua quota, na proporção que lhes tocar. Do chamamento resulta ampliação subjetiva no polo passivo do processo, com litisconsórcio passivo simples entre o chamante e o chamado. Incide o artigo 229 do CPC. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Há litisconsórcio passivo, ainda que o chamado negue a qualidade que lhe é atribuída, tanto quanto haveria se houvesse o autor desde logo proposto a ação também contra o chamado. Seja qual for o devedor que pague a integralidade da dívida, poderá, no mesmo processo, cobrar dos demais a respectiva quota parte. Nos termos do artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito de exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, precisando, ao alegar o benefício de ordem, nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Observa Carreira Alvim que o benefício que o Código Civil assegura ao credor, permitindo-lhe que demande contra apenas um dos devedores solidários, é neutralizado pelo artigo 130, inciso 2º, permitindo que sejam chamados os demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de algum deles o pagamento da dívida comum. Efetiva-se o chamamento com a citação do chamado. Dispõe o artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A falta de citação do chamado torna sem efeito o chamamento, suposto que atribuível ao chamante e não ao mau funcionamento do serviço judiciário. A falta de chamamento não prejudica o direito do réu contra quem poderia ter chamado ao processo. Precisará, porém, mover ação autônoma para obter título executivo, na qual poderá, inclusive, ser vencido. Quanto ao fiador, porém, o artigo 794 do Código de Processo Civil assegura-lhe o direito de executar o afiançado no mesmo processo, independentemente de anterior chamamento ao processo, pois reza o parágrafo 2º do artigo 794. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Não se admite o chamamento ao processo nos juizados especiais. Lei 9.099 de 95, artigo 20. Também não cabe o chamamento na execução e no cumprimento da sentença, porque não se destinam à formação de título executivo, por suposto já existente. Para o cabimento de chamamento ao processo, é necessário que, em face da relação de direito material deduzida em juízo,
o pagamento da dívida pelo chamante dê a este o direito de reembolso, total ou parcialmente, contra o chamado. Sem o segundo pressuposto, ao réu não assistirá interesse jurídico em chamar terceiro ao processo como seu litisconsorte. Diz José Miguel Garcia Medina: somente o réu pode promover o chamamento ao processo, consoante dispõe o artigo 78 do CPC de 73. O réu requerirá no prazo para contestar a citação do chamado. Daí dizer-se que, no caso, o que se dá é a ampliação subjetiva do polo passivo da relação processual por iniciativa do réu, determinando o surgimento, assim, do litisconsórcio no polo passivo. Não há que se falar, assim, data vênia, em ação condenatória do chamante em relação ao chamado, em que pese prestigiosa orientação doutrinária em sentido diverso. Sobrevindo sentença condenatória, a mesma servirá de título executivo do credor em face de qualquer dos réus condenados, e não necessariamente em face do chamante, para que este, cumprindo a obrigação, exercite seu direito de regresso contra o outro devedor. O chamante não tem pretensão contra o chamado, mas apenas quer que ele também seja responsabilizado em caso de condenação. Por isso, verifica-se que não há que se falar, no caso de chamamento ao processo, de intervenção de terceiro em processo alheio. Destina-se o instituto à formação do litisconsórcio passivo, a critério e por vontade do réu. Diz Humberto Teodoro Júnior: o Código Civil de 2002, para o contrato de seguro de responsabilidade civil, adotou a estrutura de garantia em lugar da antiga modalidade indenizatória. Daí decorre a possibilidade de a vítima reclamar do segurador, em ação direta, a indenização prevista na pólice. Não mais havendo direito regressivo à intervenção de terceiro, manejável pelo segurado para forçar a inserção do segurador no processo indenizatório, instaurado pela vítima do dano, deixa de ser a denunciação da lide e passa a ser caso de chamamento ao processo. Do dispositivo não se pode extrair regra vedativa do chamamento ao processo nos processos coletivos. Cabe o chamamento ao processo em ação pública ambiental, porque solidária a responsabilidade dos causadores do dano. Nada impede que terceiro seja chamado ao processo quando o réu lhe imputar participação na causação do dano. Amicus Curiae. Observa José Eduardo Carreira Alvim que a diferença mais frisante entre o assistente simples e o amicus curiae é que o primeiro intervém com o propósito de ajudar a uma das partes, por ser titular de uma relação ou situação jurídica, de tal forma relacionada com aquela que está sendo objeto do processo, que a sentença nele proferida afetará reflexamente a esfera jurídica deste terceiro, fazendo nascer a sua legitimação e interesse na intervenção, enquanto o segundo intervém apenas para ajudar a sustentar uma tese jurídica, na qual se apoia uma das partes e que no futuro lhe poderá ser pessoalmente útil, ou a uma coletividade de pessoas na mesma situação, quando da discussão em juízo do seu eventual direito. Os requisitos da relevância da matéria, da especificidade do objeto da demanda e da repercussão social não são cumulativos, bastando a presença de um para que se justifique a intervenção. A possibilidade de a decisão constituir precedente a predeterminar, em parte, o resultado de outra possível ação proposta por ou contra terceiro, motiva-o a intervir no processo como amicus curiae, expressão enganosa, porque pode buscar o interesse próprio e não o da justiça impessoal. Todavia, o artigo 138 exige representatividade adequada, isto é, interesse no resultado do julgamento, não bastando interesse próprio ou corporativo da entidade, o que poderá limitar os casos de participação de amicus curiae. Da decisão que nega a intervenção, cabe agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 9 do Código de Processo Civil.
O amicus curiae pode, no mínimo, oferecer razões, podendo o juiz ou relator autorizá-lo a produzir provas. Não pode o relator autorizá-lo a interpor recursos além dos expressamente previstos na lei. Por expressa disposição legal, no incidente de resolução de demandas repetitivas, o amicus curiae pode interpor recurso especial ou extraordinário, bem como outro recurso eventualmente cabível. Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno lançam luz sobre a enigmática figura do amicus curiae no direito brasileiro. Observam que o sistema norte-americano, ao adotar o stare decisis, fez com que decisões proferidas em casos individuais tracem rumos jurisprudenciais aptos a influir objetivamente na vida da coletividade, donde a necessidade de admitir-se a participação no processo de setores sociais diversos das partes litigantes, como entes da federação, sociedades e associações civis. A participação de terceiro era, até recentemente, admitida no Brasil, apenas se demonstrada a existência de interesse jurídico no resultado da demanda, isto é, na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial. No caso de embargos de terceiro, este apresenta-se como autor, não constituindo, pois, hipótese de participação de terceiro em processo alheio. Há, agora, 3 espécies de intervenção de amicus curiae. A. Por provocação do juízo, conforme previsto nas leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999. B. A intervenção voluntária da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, justificada pelo poder de polícia. C. A intervenção voluntária em decorrência de direito próprio de participação, como no controle de constitucionalidade, na uniformização de jurisprudência nos juizados especiais federais e no exame da repercussão geral. Distinguem os autores o amicus curiae e outros participantes do processo, como as partes, o custos legis, o perito e especialmente o assistente. Observam que a atuação deste é vinculada a um dos polos da demanda, ao passo que o amicus curiae não tem qualquer vinculação estabelecida, podendo ser até imparcial. Seu interesse é institucional, socialmente relevante, não se confundindo com o interesse individual das partes. Busca-se conferir maior legitimidade às decisões proferidas nos processos, especialmente os coletivos, suposta uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição e das leis. A intervenção da União ou de outra pessoa jurídica de direito público, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, Lei 9.469, de 1997, constitui peculiar modalidade de ingresso de amicus curiae na relação processual, e o recurso que eventualmente venha a interpor não a torna parte, nem desloca a competência para a Justiça Federal, apesar dos dizeres da lei, porque constitucionalmente fixada a sua competência. Artigo 109, inciso 1º. José Eduardo Carreira Alvim observa que a manifestação do amicus curiae se faz, normalmente, sob a forma de arrazoado, acompanhado de pareceres de autoridades reconhecidas no tema questionado, de artigos doutrinários produzidos por profissionais qualificados no assunto, pareceres de juristas de notória autoridade e até informações fáticas, experiências jurídicas, sociais e políticas que possam ter influência na convicção do julgador.